O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amados e amadas do Senhor. Cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu nem preciso dizer que é uma honra estar mais uma vez entrando na sua casa, né? Às vezes eu fico pensando em tudo que o Senhor tem feito, de como Ele tem me honrado mesmo, me permitindo entrar na sua casa, falar um pouquinho do que Ele faz na vida das pessoas. E eu sei que o que está tocando a sua vida, o que está tocando a vida das pessoas que estão aí do outro lado, não é a minha vida, entendeu? O que está fazendo toda a diferença nesse programa, no Aliança com Você, é a vida das pessoas que têm vindo aqui. Eu tenho recebido muitos feedbacks, muitas pessoas falando que têm sido tocadas, que têm tido a vida transformada. E o melhor de tudo é a certeza de que não sou eu. Você não está aí assistindo esse programa porque eu sou legal, porque eu sou gente boa. Não, você está aí porque o Senhor separou esse momento para você, para que você possa ouvir algo que vai edificar a sua vida. Infelizmente eu não conheço cada um de vocês que está aí do outro lado, gostaria muito de ter a oportunidade de conhecer algumas pessoas têm me parado na rua, algumas eu tenho conhecido na lotação, em lugares de supermercado. Eu estou achando muito interessante porque aí eu tenho conseguido mensurar, eu tenho conseguido ver o quanto Deus está agindo na vida das pessoas que deixam realmente Ele agir. E o melhor de tudo é que realmente não sou eu. São as pessoas que estão vindo aqui, são as pessoas que o Senhor escolheu para estar aqui. Então, você que está aí na sua casa hoje, se você se sentiu tocado, se você sentiu no seu coração o desejo de também compartilhar com as pessoas o que Deus está fazendo na sua vida, entre em contato com a gente, porque quem sabe você vai estar aqui contando o seu testemunho. Todas as pessoas que estão aqui foram direcionadas pelo Senhor. Essa pessoa que a gente vai contar o testemunho dela hoje tem uma história incrível. Geralmente quando a gente fala história incrível, você pensa lá naquele conto de fadas. Eu pelo menos penso naquele conto de fadas que era tudo lindo, tudo maravilhoso. E a história dela é justamente o contrário. Não era nada lindo, não era nada maravilhoso, era muito problema, era muita luta, era muita dificuldade. Mas a partir do momento que ela entendeu que havia a possibilidade de mudar, que tinha um jeito de mudar tudo isso, e que esse jeito era através do amor de Deus, ela viu a vida dela transformada. Não foi um passo de mágica, não foi do dia para a noite, foi uma mudança progressiva, um pouquinho a cada dia, e o melhor, vai continuar até o dia que o Senhor permitir que ela fique aqui. E isso é com todos nós. Então a história que você vai ouvir aqui hoje pode ter muita coisa semelhante à sua. E você vai ver que assim como aconteceu com a dela, de haver uma mudança extraordinária, pode acontecer com a sua também. Hoje a gente vai contar aqui o testemunho da Samantha Soto. Ela é coach empresarial. Na verdade, oi Samantha, seja bem-vinda. Obrigada por ter vindo. Explica melhor para eu não cometer um erro na hora que eu falar a sua qualificação hoje. Você é uma coach, né? Mas voltada para a área de negócios, para o empreendedorismo, para o empresariado, é isso? Obrigada, Carol, pelo convite. Isso mesmo, eu sou executive coach e especialista em gestão empresarial e negócios. Que bênção, Samantha. É um prazer te receber aqui, de verdade. Eu fiquei assim, não é vigiando, acompanhando você através do Face, desde a primeira vez que o Senhor me deu o seu nome. Depois eu comentei com a pastora Bruna, falei, ô pastora, eu queria entrevistar a Samantha, o que você acha? E aí ela me passou o seu contato. Então foi um processo também, esse convite. Eu estou muito feliz de você estar aqui hoje, porque eu sei que vidas realmente serão tocadas. Amém, eu creio. Amém. Obrigada. Samantha, a sua história, como eu falei aqui no início, não foi uma história fácil. Verdade. A gente tem mania de achar, eu já falei isso aqui em outros programas, que a criança não sente, que a criança não sofre, que a criança vai esquecer tudo que acontece com ela. Mas não é bem assim, né? É bem complicado porque, na realidade, até os 7 anos, a criança está numa fase de formação, né? De caráter, a questão da vivência, do acompanhamento em relação ao que vem ocorrendo no lar, no ambiente, né? E ela sente sim. E a sua história, pelo menos a parte que mais te marcou,
começou lá aos 6 anos de idade, é isso? O que aconteceu quando você tinha só 6 anos de idade, que te marcou tanto? Então, o que me marcou profundamente foi o processo de separação dos meus pais, né? Aos 6 anos eles começaram no processo de separação, foi muito doloroso, toda aquela questão de conflitos e brigas, eu tenho muito forte na minha mente todas as brigas, todas as discussões, todas as acusações que ocorreram, que aconteceram ali, né, entre o casal, entre o meu pai, entre a minha mãe, e isso de alguma forma, assim, foi criando algum histórico, né, eu falo que são caixinhas, que vão ficando e permanecendo em nossa mente, e que vão de alguma forma roubando a nossa identidade, né, e até os 7 anos é o momento dessa criança constituir essa identidade. Meu Deus, e esse processo de separação, isso foi, como não tem como ser diferente, foi um processo doloroso, né? Como que foi, na realidade? Como que você vivenciou isso? O que você se lembra? E o que aconteceu depois que eles realmente se separaram? Eu me lembro muito do primeiro ano de separação, onde o meu pai, ele permaneceu com a guarda, né? A minha guarda é a guarda da minha irmã. E aí, durante um ano, alguns meses, nós permanecemos com o meu pai, e a gente ficou longe da minha mãe, da figura materna, e assim, a criança ela tem muita dúvida, gera muita confusão, muito conflito interno, né? Até processar o que está acontecendo, o porquê dessa separação, a criança ela tem muita dificuldade em discernir o correto. Verdade. É o pai, é a mãe, com quem eu devo ficar, com quem eu devo permanecer, e eu sempre tive muito assim, muita ligação com meu pai, né, lógico que com a minha mãe também, mas era algo muito forte, e sempre tinha esse conflito interno, fico com a mãe, fico com o pai, e eu cresci ouvindo meu pai, né, e a minha mãe, assim, um falar sobre verdades ou inverdades sobre o outro, em relação à postura, em relação a comprometimento, em relação a caráter e papel de pai e mãe. Isso sempre gerou muita insegurança, acho que essa que é a palavra, né? Gerou muita insegurança na minha identidade. Foi modificando a sua identidade, né? Foi fazendo você ver coisas que talvez ainda nem fossem a idade de você ver, perceber, né? Sim, e aí mais ou menos aos 7 anos e meio para 8, poucos meses após estar com meu pai, a minha mãe conseguiu a guarda novamente, fomos morar com a minha mãe, e nessa época ela conheceu uma amiga. E ao conhecer essa amiga, eu comecei a perceber, eu e minha irmã, que elas eram muito próximas. E teve um momento da minha mãe se abrir, minha mãe sempre foi muito nossa amiga. Ela sempre foi assim, uma mãe companheira, uma mãe que conversa, uma mãe que se preocupa, e dessa mesma forma ela chegou, né, até nós e falou, olha, na realidade ela não é só amiga da mamãe, ela é a companheira da mamãe. E aí com 8 anos de idade eu descobri que a minha mãe estava no caminho da homossexualidade. E como que foi isso para uma criança? Como que foi entender isso? Antes era o meu pai, agora o meu pai saiu de casa, e agora a minha mãe tem uma companheira. Vocês gostavam dela? Como que era essa convivência? Ela foi morar com vocês? Sim, ela foi, né, morar conosco, e assim, nós tínhamos muito apreço e temos muito amor pela pessoa, pela vida dela, mas gerou muito conflito, porque na realidade, assim, era difícil compreender essa relação não era íntima. O fato de, não é não gostar da pessoa, Isso. É não entender a situação. Não né? entender essa relação, essa conjugalidade, né? Porque até então, enquanto criança, eu aprendo que a conjugalidade, ela existe entre um homem e uma mulher. Sim. E não entre 2 mulheres. Então foi algo assim, muito conflituoso, né? Em nosso íntimo. Eu me lembro que na adolescência eu tinha vergonha de contar para os meus amigos, de chamar os amigos para estar, né, nesse ambiente. Como que eu conto para um namorado, como que eu conto para um amigo que a minha mãe ela é divorciada e ela tem uma companheira. Então isso foi algo muito difícil no meu coração durante muitos anos. E só voltando um pouquinho, Samantha, além desse problema, que foi um problema para vocês de entendimento, a gente conversando antes, você me falou algumas coisas, por exemplo, que outra coisa que foi forte em você também, devido a essa separação, por coisas que você ouviu ou que você presenciou, foi o sentimento de rejeição que você sentia, né? Da onde surgiu esse sentimento de rejeição?
Então, eu imaginava que, de alguma forma, a separação dos meus pais estava relacionado à minha pessoa, né? Ou a pessoa da minha irmã. Os filhos estão trazendo transtorno, a culpa, sabe? Os filhos estão trazendo transtorno nesse relacionamento, nesse casamento, e eu sou a culpada desse divórcio, dessa separação. E eu tinha esse sentimento de rejeição, eu me sentia muito rejeitada. Eu tinha uma necessidade, Carol, muito grande de provar para o meu pai, né, que eu era uma pessoa assim querida, uma filha querida. E um dia, numa das discussões da minha mãe com meu pai ao telefone, eu ouvi ela na briga, na discussão, comentar que meu pai nem me queria quando ela estava grávida. E depois de muito tempo conversando com ela, ela me contou que, de fato, eles eram muito jovens quando eles se casaram, eram praticamente adolescentes. Minha mãe tinha 16 anos e meu pai 18, 15 anos, né? E assim, eles ficaram muito assustados porque minha irmã estava com 1 ano de idade. E com 1 ano de idade, ela engravidou, né? E aí, meu pai ficou assustado e, nossa, não é o momento de ter outro filho. E minha mãe, não, nós vamos ter esse filho. E no mundo espiritual, nós sabemos que isso é muito sério. Verdade. Então, de fato, eu sofri essa rejeição e algo que veio sendo, assim, muito incutido no meu sentimento, na minha realidade, e que eu só fui ter percepção e conseguir trabalhar essas questões quando eu entendi esse amor de Deus, que excede todo entendimento. Verdade. Então, além dessa rejeição que você percebeu ainda pequena, teve o fato do relacionamento da sua mãe, que era algo que te constrangia de alguma forma, não porque não... E devia ser uma coisa muito complicada, porque ao mesmo tempo que você gostava da companheira dela, que era uma pessoa... chegada de vocês, uma pessoa que trazia coisas boas para você, você tinha esse constrangimento de apresentar a situação para outras pessoas, de ser julgada, de ser excluída de novo, de ser rejeitada de novo, né? Tinha, porque nessa época da formação, 7, 8 anos, apesar de todas as qualidades dessa companheira e da minha mãe, a minha mãe se enveredou por um caminho de drogas. Então, diversas foram as vezes que em casa... eu tive que brigar com a minha mãe porque ela estava com baseado, uma maconha, né? Ou porque ela ia pro barzinho beber com essa companheira dela, e enquanto não descer 2 engradados de cerveja não terminava. Muitas foram as vezes que eu via minha mãe, né, drogada, eu vi ela numa situação assim que eu falava, não é isso que eu quero para minha mãe. Mas o que eu percebia? Que no fundo, ela preenchia as feridas com essa realidade. E que eu já, de alguma forma, compreendia que não era a realidade que Deus tinha para a vida dela. Ela mesma não queria aquela situação, né? Mas eu imagino que não tinha forças para lutar contra ela. Não, era uma válvula de escape. Era uma válvula de escape. E depois de muitos anos eu vim a entender isso. E ela também, né? A gente, no momento de conversa, ela se abriu e me contou que, na verdade, era a válvula de escape para ela dar conta daquela dor de ter perdido meu pai, de ter perdido o casamento, de não ter tido sabedoria, né? Porque, assim, uma coisa que minha mãe sempre fez foi falar super bem do meu pai. Ela nunca me afastou, nem afastou a minha irmã do meu pai. Ela sempre disse que a gente tem que honrá-lo, a importância do pai na vida de um filho. Mesmo que em discussões ou em situações ela não concordasse com alguma posição, ela sempre nos aproximou. Ela nunca nos afastou e nem nunca utilizou dessa, né, situação para que ele não pudesse estar conosco. Isso eu acho que é uma coisa muito bacana. Mas ficava todo esse sentimento, essa dor dela, que eu percebi que era a válvula de escape nas drogas e nas bebidas. E aí, Samantha, você foi vivenciando isso, você foi crescendo, foi chegando à adolescência. E os reflexos disso na sua vida? Adolescência, depois no início da fase adulta. Quais foram os reflexos de tudo isso? O que mais aconteceu? Então, eu cresci uma adolescente muito insegura. Eu me lembro que com 11 anos de idade eu tive uma crise na escola, que eu fugi da escola, né? Na realidade, eu me sentia totalmente desajustada, eu me sentia deslocada, eu sentia que eu não ia ter condições de ser ninguém na vida, que eu não era inteligente. Eu lembro que com 11 anos eu fugi da escola, porque eu não consegui ir bem numa matéria, numa prova de matemática, então eu tinha vergonha de contar isso para minha mãe, o medo de chegar em casa com um boletim, né? E eu passei um baita susto na minha mãe, porque eu lembro que o escolar me deixou na porta com a minha irmã, eu simplesmente saí da escola e fui andando a pé até um outro apartamento onde nós morávamos em determinada época e tinha uma vizinha,
porque eu não tinha coragem nem de ir para a escola, não me sentia bem lá, e não tinha coragem de voltar para casa. Então, nessa época, eu me arranhava, eu percebia que eu estava desajustado do mundo, que tinha alguma coisa de diferente, eu não me cabia dentro de mim. É como se aquela realidade não fosse a minha e eu não aceitasse essa realidade. Meu Deus. E qual foi a reação da sua mãe? Ela conseguia perceber esse sofrimento, isso tudo que você estava vivenciando? Conseguia perceber, nesse sentido ela sempre foi muito companheira, sempre tentou conversar, ajudar, né, nos momentos de tranquilidade, de conversa, de negociação, mas sempre refém dessa situação das bebidas, refém da homossexualidade. Então hoje eu tenho esse entendimento que no mundo espiritual, né, era algo muito forte, que me impedia de enxergar minha identidade enquanto mulher, enquanto pessoa. Quem era a Samantha, né? Quem era a Samantha? Eu não sabia quem era a Samantha. E aí isso foi até a fase adulta. Isso, até a fase adulta, né? E toda essa situação, ela gerou comportamentos improdutivos na minha vida, né? E no relacionamento com a minha mãe. Então, assim, eu sempre tive relacionamentos que eu me sentia desajustada, isso já insegura, na sua fase adulta, a fase adulta, Então, sim. Samantha, a gente vai fazer um intervalo Ok. rapidinho e a gente volta para saber como foram esses reflexos na sua fase adulta. Ok. É bem rapidinho, gente.